mas deu. A tua vida não era para engrenar, mas engrenou. A tua casa não era para crescer, mas cresceu. A tua vida não era para ganhar volume, mas ganhou. A tua história não era para ter peso, mas teve. A tua chamada não era para ter autoridade, mas teve. Então é mais fácil dizer lá vai a fofoqueira do que dizer Deus libertou. É mais fácil dizer já vai o maconheiro do que dizer Deus libertou. É mais fácil dizer já vai o quizumbeiro do que dizer Deus levantou. Deus levantou, Deus levantou, Deus levantou. Seguro glória, seguro glória. Eu estou querendo pregar, seguro glória. Sabe o que é que eu quero dizer nesta tarde já para a tua vida? É que se Deus te escolheu, sabe qual é o problema do inferno? Sabe qual é o problema dos demônios designados para você perder? É que eles vão apostar tudo. Então suponhamos que tem uma arquibancada lotado de demônios e eles estão gritando o seguinte: já vai o perdedor, já vai o traíra, não consegue ser fiel a Deus, não consegue ser fiel em sua palavra. Já vai ele, é fiel 2 horas de culto, mas não é fiel no trabalho. É fiel 2 horas de culto, mas não é fiel na faculdade, na escola. E o diabo está acusando e dizendo não vale nada. Ah, se Deus deixasse eu tragar essa alma para mim. E do outro lado tem uma arquibancada, presbítero Oswaldo, e só tem uma pessoa lá na arquibancada. Quem é? Espírito Santo. Do outro lado está o Espírito Santo dizendo é perdedor nada, ele pode todas as coisas naquele que for. Ai, 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 quem está entendendo essa palavra? O diabo está torcendo para você cair, para você desmoronar, mas o Espírito Santo está dizendo Deus apostou nele e eu vou conduzi-lo aonde tem que chegar. Quem vai? Quem vem para adorar? Vai. Quem vem para exaltar? Vai. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo a presença dele entre nós, eu estou sentindo que Deus vai manifestar agora. Quem vem com o seu melhor glória da glória, quem vem com o seu melhor aleluia da aleluia, quem vem para aqui cabisbaixo, entristecido, amargurado, esquece isso, adora que a amargura vai, adora que a tristeza vai embora. Mas se você é adorador, adora.
período que Israel está vivendo. Quem sabe Deus se apresenta e diz: eu quero separar você daí. E querite também significa a palavra moldar ou colocar na medida exata. Quem sabe Deus estava dizendo para Elias, e estava dizendo: eu vou te mandar para lá, porque eu preciso te colocar na medida exata. Eu estou te mandando para... Tem gente já entendendo. Tem crente aqui que está sofrendo algum tipo de represália. Tem crente aqui que está sofrendo algum tipo de problema e talvez está alucinado, perdido, igual cego em tiroteio. Aí Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer o seguinte: acorda, minha filha, acorda, meu querido. Existe uma guerra e a guerra é real, a guerra é espiritual, e para vencê-la tem que estar atento aos mandamentos que vêm da eternidade. Se a eternidade está dizendo para você acordar, acorde. Se a eternidade está dizendo não para, não pare. Então lá vai uma deixa para você. Esse período que você anda escondido, esse período que você anda desmotivado, ele vai acabar hoje. Chegou o tempo dessa desmotivação acabar. Chegou o tempo dessa tristeza ir embora. A tristeza, espírito de depressão não vai te colocar rédea, não vai. Por quê? Porque a mão de Deus está descendo hoje. Esse conflito interno acaba hoje, porque a palavra que Deus tem para tua alma é milagre. A tarde hoje é tarde de milagre. E tem alguém aqui que ainda acredita em milagre? Tem alguém aqui que ainda crê em milagre? Eu acho que alguém ainda acredita em milagre. E milagre não dá para se explicar. Milagre se aceita. Milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre não se explica. Milagre se abraça. Milagre não se questiona. Milagre se alegra. Milagre não dá para sair daí dizendo que foi qualquer coisa. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E se você está aqui, você já é um milagre. Deus tem uma palavra. Gleice Penaio chegou. Quando o ribeiro secar, Deus tem uma palavra. Quem está lá na sonoplastia, quando o ribeiro secar, Deus tem uma palavra. Quem é que está comigo nessa? Quando o ribeiro secar, meu tecladista, Deus tem uma palavra. Deus. Eu vou deixar você adorar. Tá fraco para você adorar? O pregador melhora. Quando é que o ribeiro se seca? É quando nós perdemos tudo. O ribeiro se seca para quem é crente. O ribeiro também se seca para quem não é. O ribeiro se seca para quem ora. O ribeiro se seca para quem não ora. O ribeiro se seca para quem é músico. O ribeiro também se seca para quem não é músico. O ribeiro se seca para obreiro. O ribeiro também se seca para quem não é obreiro. O ribeiro se seca para quem é pastor. O ribeiro também se seca para quem não é para quem não é pastor. O ribeiro se seca para mulher. O ribeiro também seca para homens. O ribeiro se seca para quem está firme na igreja. Mas o ribeiro também se seca para quem não está firme na igreja. O ribeiro se seca para todo mundo. O ribeiro se seca para branco. O ribeiro se seca para preto. O ribeiro se seca para quem é grande. O ribeiro se seca para quem é pequeno. O ribeiro se seca para quem está sentado. O ribeiro se seca para quem
quem está em pé. O ribeiro se seca para quem é fiel. O ribeiro se seca para quem não é fiel. O ribeiro se seca. E quando é que o ribeiro se seca, pregador? É quando perdemos tudo, Jennifer. E quando é que perdemos tudo? O ribeiro se seca quando você descobre uma
tem uma história na tua vida. Quando Deus decidiu te chamar, decidiu te escolher, você sabia que o inimigo da tua alma, ele também planejou, ele armou algumas coisas para que você não pudesse atender o chamado de Deus, para que você não ouvisse a chamada de Deus, para que você não percebesse a dimensão do propósito de Deus na tua vida. Porém, quando parecia que tudo estava perdido, e a tua história ia acabar, e a tua casa ia acabar, e teus filhos iriam se perder, o teu casamento iria abrir falência, então a mão de Deus desce na terra, esconde você no seu pavilhão, e o diabo perde o alcance da tua casa, da tua vida, da tua família, das tuas finanças, da tua empresa. Porque quando Deus decide guardar quem é fiel, não tem Maria Sete Saia, não tem Exumiri, não tem malandrinha, não tem obra de bruxaria, não tem farofa, não tem vela, não tem bode, não tem nada que possa atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. E aqui pra gente, se Deus te trouxe aqui nessa tarde, é porque o período que você está vivendo, Ele sabe, Ele conhece, e na hora certa, Deus vai descer na terra com a sua mão. E se o seu nome estiver na boca de sapo, na simpatia, fica tranquilo, continue adorando, continue exaltando, porque quando a mão de Deus desce, não tem diabo para atrapalhar o projeto de Deus. Quem entende esse começo de palavra, pelo amor de Deus, e veio para adorar, eu gostaria de sentir a atmosfera que nós entramos agora. Quem é adorador sabe quando tem que adorar, quem conhece a Deus sabe na hora que tem que adorar. E se você veio para adorar, pelo amor de Deus, o nome Elias significa Jeová
A tua história não era para ter peso, mas teve. A tua chamada não era para ter autoridade, mas teve. Então é mais fácil dizer lá vai a fofoqueira do que dizer Deus libertou. É mais fácil dizer já vai o maconheiro do que dizer Deus libertou. É mais fácil dizer já vai o quizumbeiro do que dizer Deus levantou. Deus levantou, Deus levantou, Deus levantou. Seguro glória, seguro glória. Eu estou querendo pregar, seguro glória. Sabe o que é que eu quero dizer nesta tarde já para a tua vida? É que se Deus te escolheu, sabe qual é o problema do inferno? Sabe qual é o problema dos demônios designados para você perder? É que eles vão apostar tudo. Então suponhamos que tem uma arquibancada lotado de demônios e eles estão gritando o seguinte: já vai o perdedor, já vai o traíra, não consegue ser fiel a Deus, não consegue ser fiel em sua palavra. Já vai ele, é fiel 2 horas de culto, mas não é fiel no trabalho, é fiel 2 horas de culto, mas não é fiel na faculdade, na escola. E o diabo está acusando e dizendo não vale nada. Ah, se Deus deixasse eu tragar essa alma para mim. E do outro lado tem uma arquibancada, presbítero Oswaldo, e só tem uma pessoa lá na arquibancada. Quem é? Espírito Santo. Do outro lado está o Espírito Santo dizendo é perdedor nada, ele pode todas as coisas naquele que for. Ai, ai, ai. Quem está entendendo essa palavra? O diabo está torcendo para você cair, para você desmoronar, mas o Espírito Santo está dizendo Deus apostou nele e eu vou conduzi-lo aonde tem que chegar. Quem vai? Quem vem para adorar? Vai. Quem vem para exaltar? Vai. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo a presença dele entre nós, eu estou sentindo que Deus vai manifestar agora. Quem vem com o seu melhor glória da glória, quem vem com o seu melhor aleluia da aleluia, quem vem para aqui cabisbaixo, entristecido, amargurado, esquece isso. Adora que a amargura vai, adora que a tristeza vai embora. Mas se você é adorador, adora. Então Elias é obediente, profetiza e sai de cena. Ele precisa estar no Querite, mas para estar no Querite é preciso ouvir a voz de quem te chamou. Tem períodos da nossa vida que vamos passar algumas dificuldades. Não é porque Deus é mau, é porque a tua escolha foi errada. E o problema de muito crente da atualidade é que escolhe errado. Quando o problema cresce, aí diz Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Já vai uma deixa do pregador lá da Bahia, que mora no Rio de Janeiro. Quando você quiser tomar uma decisão, dobra seu joelho, pergunta para Deus se é para largar, se é para sair. Porque quando o problema crescer, Deus vai estar com você e vai solucionar o problema. E aqui eu quero deixar uma palavra para a gente. O verso de número 7 está escrito: e sucedeu que depois de alguns dias o ribeiro secou. Você pode encontrar alguém do seu lado e diga assim: o ribeiro. Diga: o ribeiro secou. O ribeiro secou. Qual ribeiro? Querite. Querite é lugar de quê? Querite é lugar de provisório de Deus. É porque quando Deus mandou o profeta para Querite, Deus não mandou Elias para lá, para uma colônia de fé, não. Quando Deus mandou Elias para o Querite, Deus mandou Elias porque queria tratar com o profeta. Quando ele vai para Querite, e aqui para a gente, cometemos um erro teológico quando afirmamos que Querite só tem um significado. Não, demos uma procurada e a palavra Querite, ela tem aproximadamente 210 variantes transliteradas para a nossa língua portuguesa. Vou dar um exemplo de algumas delas. Quem sabe o Senhor estava virando para Elias e estava dizendo: olha, eu quero cortar você e a esse posicionamento com Acabe. Eu quero divorciar você desse período que Israel está vivendo. Quem sabe
Deus se apresenta e diz: eu quero separar você daí. E querite também significa a palavra moldar ou colocar na medida exata. Quem sabe Deus estava dizendo para Elias, e estava dizendo: eu vou te mandar para lá, porque eu preciso te colocar na medida exata. Eu estou te mandando para... Tem gente já entendendo. Tem crente aqui que está sofrendo algum tipo de represália. Tem crente aqui que está sofrendo algum tipo de problema e talvez está alucinado, perdido, igual segue em tiroteio. Aí Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer o seguinte: acorda, minha filha, acorda, meu querido. Existe uma guerra e a guerra é real, a guerra é espiritual, e para vencê-la tem que estar atento aos mandamentos que vêm da eternidade. Se a eternidade está dizendo para você acorda, acorde. Se a eternidade está dizendo não para, não pare, então lá vai uma deixa para você. Esse período que você anda escondido, esse período que você anda desmotivado, ele vai acabar hoje. Chegou o tempo dessa desmotivação acabar. Chegou o tempo dessa tristeza ir embora. A tristeza, espírito de depressão não vai te colocar rédea, não vai. Por quê? Porque a mão de Deus está descendo hoje. Esse conflito interno acaba hoje, porque a palavra que Deus tem para a tua alma é milagre. A tarde hoje é tarde de milagre. E tem alguém aqui que ainda acredita em milagre? Tem alguém aqui que ainda crê em milagre? Eu acho que alguém ainda acredita em milagre. E milagre não dá para se explicar. Milagre se aceita. Milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre não se explica. Milagre se abraça. Milagre não se questiona. Milagre se alegra. Milagre não dá para sair daí dizendo que foi qualquer coisa. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E se você está aqui, você já é um milagre. Diga: o ribeiro secou. Diga: quando o ribeiro secar. Não está fraco. Diga: quando o ribeiro secar. Pastora, quando o ribeiro secar, Deus tem uma palavra. Quando o ribeiro secar, Deus tem uma palavra. Oswaldo, quando o ribeiro secar, Deus tem uma palavra. Cantores, quando o ribeiro secar, Deus tem uma palavra. Ouvintes, servos, quando o ribeiro secar, Deus tem uma palavra. Gleice Penaio chegou. Quando o ribeiro secar, Deus tem uma palavra. Quem está lá na sonoplastia, quando o ribeiro secar, Deus tem uma palavra. Quem é que está comigo nessa? Quando o ribeiro secar, meu tecladista, Deus tem uma palavra. Deus. Eu vou deixar você adorar. Tá fraco para você adorar? O pregador melhora. Quando é que o ribeiro se seca? É quando nós perdemos tudo. O ribeiro se seca para quem é crente. O ribeiro também se seca para quem não é. O ribeiro se seca para quem ora. O ribeiro se seca para quem não ora. O ribeiro se seca para quem é músico. O ribeiro também se seca para quem não é músico. O ribeiro se seca para obreiro. O ribeiro também se seca para quem não é obreiro. O ribeiro se seca para quem é pastor. O ribeiro também se seca para quem não é para quem não é pastor. O ribeiro se seca para mulher. O ribeiro também seca para homens. O ribeiro se seca para quem está firme na igreja. Mas o ribeiro também se seca para quem não está firme na igreja. O ribeiro se seca para todo mundo. O ribeiro se seca para branco. O ribeiro se seca para preto. O ribeiro se seca para quem é grande. O ribeiro se seca para quem é pequeno. O ribeiro se seca para quem está sentado. O ribeiro se seca para quem está em pé. O ribeiro se seca para quem é fiel. O ribeiro se seca para quem não é fiel. O ribeiro se seca. E quando é que o ribeiro se seca, pregador? É quando perdemos tudo, Jennifer. E quando é que perdemos tudo?
o ribeiro se seca. Quando você descobre uma traição, aí o ribeiro secou. Quando é que o ribeiro